Olá, esse é o JC Entrevistas, o ponto de encontro de quem gosta de uma boa conversa, um papo mais aprofundado com quem tem o que dizer e faz a diferença na nossa sociedade. Antes de começar a entrevista de hoje, te convido a deixar o seu like, se inscrever no nosso canal do GC+, e não esquece de acionar as notificações para sempre ser informado quando tiver conteúdo novo. Hoje nós recebemos nos estúdios do Grupo Cidade a mais nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Ceará, doutora Joriza Magalhães Pinheiro, ela que tomou posse no último dia 18 de fevereiro. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Alexandre. Doutora, eu gostaria de começar a nossa conversa falando sobre sonho. Sempre foi um sonho da senhora chegar aonde a senhora chegou e as outras pessoas, os outros jovens, principalmente as outras mulheres que sonham com isso, devem alimentar esse sonho cada vez mais porque realmente é possível? Sim, eu penso que é ótimo sonhar, mas a gente tem que acreditar no sonho. E acreditar é fazer com que aquele sonho se realize, construir. O meu sonho, eu sempre quis ser magistrada. Interessante que quando eu era criança, a minha mãe era juíza, certo? E aí perguntavam para ela, perguntavam para mim o que eu queria ser. E aí eu dizia que não sabia. E o que não queria ser? Eu dizia juíza. Por quê? Porque abandonava os filhos. Porque na época, Alexandre, as escolas no interior eram muito... Ela tinha que trabalhar no interior, né? Como todo juiz estadual, a sua carreira começa no interior. E aí, quando a gente completava 6 anos, aí ela deixava em Fortaleza para a gente estudar. E isso eu me senti na época abandonada. Lógico que eu compreendi perfeitamente essa situação. E quando cresci, aquele exemplo dela de profissional, que já naquela época, uma mulher exercendo uma profissão típica de homem, e ela entrou e saiu da magistratura com toda a dignidade, né, possível. Então, ela sempre foi uma inspiração para mim e eu sempre quis ser magistrada e estudei para isso e me sinto realizada com essa profissão. E quando a gente fala que a mãe da senhora foi juíza, foi desembargadora e hoje a senhora é juíza, desembargadora, muitas pessoas podem até pensar, então é algo que é de família, se eu não tenho esse histórico na família vai ser muito difícil. Mas é justamente o contrário que a senhora quer mostrar, não é? Isso. Que é um sonho alcançável por qualquer pessoa que se dedique, que busque e que tente realizar esse sonho, esse objetivo. Exatamente. Você tem que ter planos. Eu tenho uma agenda desde 17 anos, uma agenda e que eu gosto de planejar. Mas eu penso no resultado, mas eu não me apego àquele resultado. Eu vou caminhando e fazendo o que é necessário para que eu busco. E aí, nesse caminho, eu me realizo, eu sou feliz. Eu não fico procurando uma realização só no fim. Eu gosto do trabalho, do dia a dia, sabe? Então, eu penso que o que as pessoas precisam não é só sonhar. Sonhar é bom, mas eu quero passar essa mensagem que não adianta só sonhar. A gente tem que sonhar, tem que ver como realizar aquele sonho e construindo o que está ao seu alcance, porque tem coisa que não depende da gente também. Vamos falar um pouco sobre esse processo de tornar-se desembargadora. Como acontece essa seleção? Como alguém que chega ao magistrado pode tornar-se desembargador? E é interessante porque é um processo que envolve realmente os méritos, a busca, a capacidade da pessoa para realmente exercer uma função tão importante para um Estado como essa, não é? Não, só explicando, né, que quando você passa no concurso de juiz, você vai para uma comarca pequena, no interior do estado, e aí você vai sendo promovida, aí até chegar na entrância final. Aí depois, a entrância final, atualmente, não é só Fortaleza, envolve outras comarcas, como Sobral, Juazeiro, Iguatu. Mas, assim, só quem pode concorrer ao cargo de desembargador é quem está na entrância final e ocupa o primeiro quinto na antiguidade. Aí, atualmente, é em torno de 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, 22 se inscreveram para essa vaga. E eu tive a felicidade de obter o primeiro lugar nessa avaliação por mérito.
e que o mérito avalia a produtividade, avalia o desempenho, que é a qualidade das decisões, avalia a capacitação, né, os cursos que você tem e vários outros requisitos. Então, é uma avaliação objetiva que tem nota. E eu fiquei mais feliz ainda, Alexandre, porque além do meu êxito pessoal, eu fui acompanhada de mais outras colegas que ficaram também nas melhores posições nessa avaliação objetiva, que trata exatamente do mérito. Então, é isso. Nessas 5 primeiras posições eram 5 mulheres, né? Sim. O que é interessante e é até histórico para o estado do Ceará. É histórico. Eu penso que o Tribunal de Justiça está caminhando a passos largos na igualdade de gênero. Uhum. E é importante que essa igualdade de gênero aconteça dentro da justiça, aconteça em todos os setores, por uma questão realmente de igualdade para a nossa sociedade. A gente precisa ter um mundo mais igual entre homens e mulheres e o exemplo do Tribunal de Justiça aqui do estado do Ceará é um exemplo que deve ser replicado para os outros estados, não por uma simples necessidade de se replicar isso, mas porque a gente precisa buscar cada vez mais e entender a importância da presença da mulher em todos os setores. Isso, exatamente. E o tribunal, eu sou a 16ª atualmente, né, dentro do tribunal, corresponde a cerca de 37%. Então, nós ainda temos um caminho, mas, de toda forma, o Tribunal de Justiça, no âmbito do Nordeste, é assim, uma das melhores posições nessa aproximação entre homens e mulheres. Né? E eu procuro ressaltar o seguinte, a alegria não é só porque é só mulheres, elas estão ali por méritos mesmo, vamos dizer, a pontuação é em torno da vida profissional. E, então, a mulher pode, assim, é importante inspirar outras mulheres, porque elas podem ocupar os espaços que quiserem, em qualquer profissão, e ser reconhecida, né, como uma boa profissional. Na sua trajetória na magistratura, a senhora chegou a atuar também no Tribunal Regional Eleitoral. Sim. A gente está em um ano eleitoral, também estamos vivendo um ano politicamente, um período politicamente muito acirrado. Qual a importância da gente ter um judiciário forte, coeso, em um período como esse, em um ano eleitoral e um período de acirramento político? Olha, assim, o juiz, ele não é eleito, né? É um agente do Estado que não é eleito e nem deve ser. Eu defendo isso, porque é aprovado por concurso. E é importante que ele tenha para gerar essa independência, né? O juiz tem que ter essa independência para julgar. E essa independência não é que ele não esteja observando o que acontece, é que não tenha nenhum vínculo com quem quer que seja imparcial naquele julgamento. Aí é forte nesse sentido, de que é respeitado pela independência, pela imparcialidade, de que vai proferir o melhor julgamento, independentemente de quem está sendo, vamos dizer, de qualquer das partes envolvidas. Quais são os principais desafios que a senhora acha que o judiciário cearense precisa vencer para que a gente se torne um Estado cada vez mais justo, com julgamentos mais céleres, com um judiciário fortalecido? O mais importante é acompanhar o tempo, e isso está sendo realizado. Atualmente, vamos dizer, o foco dessa gestão é a tecnologia, mas com humanismo, com humanidade. E é isso, a sociedade está em permanente mudança, os meios tecnológicos estão aí e eles devem ser utilizados, né, para, vamos dizer, aumentar essa produtividade, mas nunca esquecer, que é o lema da presidente Nailde, nunca esquecer do humano, de que, vamos dizer, todo o esforço, não apenas do judiciário, todo o esforço no serviço público tem que visar o ser humano, né? Aquela pessoa a quem o serviço vamos dizer, destinado. E no caso do judiciário é o jurisdicionado. Então o esforço na verdade, é um esforço permanente de continuar sendo uma instituição que a sociedade acredite que pode contribuir na solução dos conflitos. O judiciário já vinha passando por um processo de modernização, né, de audiências à distância, remotas, mas a pandemia veio para impor praticamente isso, não só sobre o judiciário, mas sobre todos os setores, sobre todas as empresas.
realmente esse período que a gente viveu e ainda está vivendo de pandemia veio para mostrar que é possível realmente se utilizar cada vez mais dos meios remotos, dos meios digitais, para acelerar processos, realizar audiências à distância, modernizar e informatizar o nosso judiciário? Sim, eu penso que tudo isso que poderia acontecer em 20 anos aconteceu em 2. Então, foi uma revolução e as pessoas tiveram que se reinventar, não é nem se adaptar, é se reinventar, aprender muita coisa nova, né? Aprender a trabalhar de uma forma diferente. Mas eu penso que nós vamos caminhar para um meio termo, porque que não é mais como era antes, aquela coisa totalmente presencial, mas também não pode ser totalmente remota, porque as pessoas precisam desse olhar, do olhar próximo, do contato. Eu penso que as pessoas, em geral, precisam do contato humano para poder ser feliz. Então, é isso. Doutora Jorizia, fazer aqui agora um desafio aqui para a senhora, aqui rapidamente. Se a senhora pudesse escolher 3 palavras para ficarem assim sobre a sua mesa ou colocar em um quadro na parede para nortear os seus passos aqui por diante como desembargadora. E até que sirvam de inspiração para as outras pessoas que entrem na sua sala e vejam quais seriam essas 3 palavras que devem nortear o seu trabalho daqui por diante. Coragem, justiça e amor. Essas seriam essas palavras que a senhora estamparia numa parede para que todo mundo saiba que lá tem coragem para enfrentar o que tem que ser enfrentado, justiça sempre, afinal, a gente precisa estar sempre... É o fim. É o fim de tudo. É o fim, principalmente do trabalho, né, que eu exerço. E o amor pelo trabalho e pelas pessoas, que é mais importante. Exatamente. Eu falei 3 palavras, mas você captou bem, né, o sentido de cada palavra no que seria, o que é o meu dia a dia e que eu procuro, assim, todo dia olhar para isso, para outras coisas também. Tantas coisas que a gente tem que cuidar, mas nesse esforço permanente de melhorar, de evoluir, né, de estar um ser humano melhor para si mesmo e também para servir melhor aos outros. E agora, qual a mensagem que a senhora deixa para os jovens, né, que estão muitas vezes ingressando agora? A gente sabe que tem aí uma demanda muito grande, né, de novos advogados, de novas pessoas que estão entrando na carreira jurídica. Qual a mensagem que você deixa para esses jovens, principalmente para essas mulheres que buscam, que sonham, que lutam para alcançar aí os seus objetivos? Eu quero deixar uma mensagem que na área jurídica, como você falou, muitas carreiras. E às vezes as pessoas só pensam no concurso público, porque às vezes querem uma estabilidade melhor. Mas a mensagem que eu queria dar é que você deve sempre pensar no que vai lhe dar felicidade, o que você vai realizar com amor, porque a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, então a gente tem que gostar, não pode ser baseado só na remuneração, lógico que é importante, não pode se basear só nessas coisas, tem que ver o que você pode realizar de forma que isso lhe realize, lhe dê satisfação. E a outra coisa que eu queria dizer, estou me estendendo muito. Não, pode ficar à vontade. É que tenha paciência. Ninguém consegue nada de um dia para o outro. Isso é uma caminhada e é por isso que tem que fazer gostando do que faz. Porque aí essa caminhada é leve e você pode ser melhor, você pode se superar. Porque você faz com amor. Então, é por isso que essa palavra está entre as minhas, né, vamos dizer, entre as 3 que estão no norteando, né? Me norteando, estão na minha mente, e que eu poderia estampar num quadro. Doutora Jorizia, muitíssimo obrigado, parabéns, seja sempre bem-vinda aos estúdios do Grupo Cidade de Comunicação. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Prazer foi todo meu. Essa foi a doutora Jorizia Magalhães Pinheiro, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Obrigado pela sua participação. JC Entrevistas fica por aqui. Compartilhe nosso conteúdo nas redes sociais e até a próxima.